Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é em cima desse texto, de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós tiramos a ideia do nosso programa de hoje, a mensagem do nosso programa de hoje, que vai falar acerca da situação dos não casados. Quem vai trazer a mensagem é o pastor Alessandro Capelari, da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. E é com muita alegria que, mais uma vez, nós estamos na sala da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no local onde você está, pedindo permissão para conversarmos um pouco com você acerca da palavra do Senhor, acerca da Bíblia Sagrada. Queremos, com muita alegria, comentar acerca do que Deus fala para aquelas pessoas que ainda não encontraram o seu parceiro conjugal ou já encontraram e por um motivo ou outro tiveram o casamento desfeito. Nós queremos pedir que você, nesse momento, coloque outras pessoas em contato com o programa O Caminho da Vida através de um telefonema ou através de uma mensagem de texto pelo celular, através de um comentário por uma rede social. Peça para que amigos, parentes, pessoas que você sabe que se encontram nessa situação de descasados ou solteiros ou que já passaram por um casamento e não estão mais casados no momento, peça que essas pessoas sintonizem nesse canal que você está sintonizando ou então que acessem esse site que você está vendo, se é o caso de você estar assistindo o programa pela internet, e fale para ele ou para ela que esse programa tem a ver com a realidade dele ou dela. Ajude-nos, portanto, a divulgar o programa O Caminho da Vida. Queremos também que você saiba que nos nossos canais na internet você pode tanto entrar em contato com o programa O Caminho da Vida, através do nosso site, através do nosso blog, como também assistir programas anteriores a esse, através do canal do YouTube ou mesmo através do nosso blog. Todos os nossos programas anteriores estão hospedados lá. Você pode até enviar o link para que uma outra pessoa em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet possa assistir a esse programa que você assiste ou algum outro programa que você já porventura tenha assistido. Você também pode entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção. O DDD é o 44 e o celular é o 8414-3940. Ou então nos mandar um e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Eu falei acerca do blog do programa O Caminho da Vida. Se você ainda não sabe o endereço, anote aí, programaocaminhodavida.blogspot.com. Você vai entrar lá e você vai ter acesso a todos os programas gravados anteriormente e nós atualizamos esse blog semanalmente. Portanto, esse programa que você está assistindo agora, se você está assistindo na televisão, é bem provável que ele já esteja hospedado também na nossa página de internet. Nós queremos apenas avisar a você que é da região de Maringá, da região do DDD 44, que se você procura uma palavra amiga para qualquer hora da sua vida, você tem essa palavra ao alcance de uma ligação gratuita. Você vai ter os custos apenas da telefonia em si, da ligação telefônica em si, e mais nenhum outro custo adicionado a isso para ligar para o nosso Disque Paz. O telefone do Disque Paz é o 3025 3333. Você vai ligar lá e vai ouvir uma mensagem amiga para todas as horas do dia. Agora nós vamos para um rápido momento de intervalo e assim que voltarmos, o pastor Alessandro Capelari vai falar conosco acerca da situação dos não casados. Fique conosco, nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus.
Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos encerrando uma série de estudos feitos na revista Didaquê, como nós já acompanhamos durante essas últimas 12 semanas. Hoje é o nosso 13º estudo e hoje nós vamos tratar sobre um assunto, a situação dos não casados. E para isso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura na sua TV da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 1 até o 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou também. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A situação dos não casados. Eu acredito que muitos de nós conheçamos alguém, um irmão, uma irmã, um amigo ou parente que, mesmo já tendo alcançado uma certa idade, ainda não se casou ou não tem o desejo de se casar. Muitas vezes, quando nos encontramos com essas pessoas, nós agimos com um toque de preconceito para com eles e cunhamos aquela conhecida frase: e aí, sai o casório ou não? Não são poucas as vezes que com esse tipo de abordagem acabamos ferindo os sentimentos dessas pessoas amadas. Parece que a nossa sociedade aceita um monte de situações relacionais entre pessoas, mas ainda reage muito mal quando alguém se apresenta como quem não tem o interesse ou não teve a oportunidade de entrar em um casamento. Agindo assim, nós criamos ou validamos o estigma de que pessoas não casadas, pessoas solteiras, têm algum problema de relacionamento ou algum defeito de personalidade, quando isso não corresponde necessariamente à realidade de todos. No que se refere aos não casados, nós temos os desquitados, divorciados, viúvos,
abandonados, que até querem reconstruir a sua vida sentimental, mas contam com um preconceito e despreparo da sociedade em dar apoio adequado e lidar com situações assim. No tema do programa de hoje, eu vou abordar 3 questões ligadas à situação dos não casados, para que meditemos um pouco, e a primeira dessas situações é sobre a visão bíblica com respeito aos não casados. Você vai ver o slide aí na sua tela, a visão bíblica com respeito aos não casados. E o texto que eu quero ler com você, Evangelho de Mateus 19, versículos 11 e 12, diz assim: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há um eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. É fato que a Bíblia nos diz que não é bom que o homem viva só. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Mas isso não implica em estado de desobediência o caso dos que optaram por não casarem-se. A questão do casamento, no entanto, é fundamental quando tratamos de constituição de família e de prole para a geração de filhos dentro de um padrão estipulado por Deus. No entanto, há aqueles que acabam por viver como solteiros. No caso desses, Jesus declara o que já lemos ali em Mateus 19, de 11 a 12. Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O casamento não é um sacramento em si, ou seja, não é uma ordem expressa dada pelo Senhor ao seu povo. Por isso, não podemos impor um peso sobre a vida daqueles que estão nessa condição de não casado, seja por opção, seja por conta das situações da vida. A Bíblia não lhes imputa esse peso. A seguir, outra questão que precisamos estudar é sobre as possíveis alternativas para a situação dos não casados. Você está vendo aí no seu vídeo. E eu quero ler com você o texto de Filipenses 4, versículo 19, que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Vou ler de novo, acompanhe, está aí na tela do seu vídeo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Os não casados não estão solitários no sentido mais estrito da palavra. Eles têm a presença de Deus a acompanhá-los e a supri-los em suas necessidades. Assim, mesmo não casados, o Senhor faz com que suas vidas sejam cheias de alegria, cheias de bênçãos, cheias de produtividade no serviço e na causa de Deus. Muitos servos do Senhor no passado foram solteiros ou eram viúvos e todos, mesmo não adquirindo um novo casamento, foram servidos da graça e da presença do Senhor. Uma grande alternativa para os não casados é permitirem-se ser ferramentas abençoadoras nas mãos de Deus, uma vez que não lhes há o embaraço e as preocupações familiares. Podem investir com mais afinco as suas vidas no reino. Assim era, por exemplo, com o caso do próprio apóstolo Paulo, que lá em 1 Coríntios 7, de 32 a 34, declara o seguinte, você acompanha no seu vídeo: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como no corpo, como também no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. A mente e a alma, sempre ocupadas com a causa de Cristo, proporcionam um viver pleno em realização e felicidade. Por fim, no nosso estudo de hoje, é importante também que tragamos uma palavra acerca da igreja e os não casados.
Eu quero dizer para você que na revista Lar Cristão, número 34, o pastor Jaime McNutt apresenta uma lista de sugestões para ministérios com solteiros. Segue algumas dessas sugestões para que você medite. Primeira delas, na igreja é preciso que tenha uma liderança específica para cuidar dos solteiros. Também desenvolver programações especiais para os solteiros. Aqui em Maringá, por exemplo, eu conheço a Igreja Presbiteriana Renovada Central, do pastor Jair Lara, que faz encontros anuais, exatamente voltados para os solteiros. Até se você, porventura, quiser participar de um encontro desse, você pode entrar em contato ali com a Igreja Presbiteriana Renovada Central. Nós aqui do programa somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora estou falando da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Maringá, sob a tutela do pastor Jair Lara. Outra questão, manter grupos de comunhão para os irmãos solteiros, para que eles tenham um ambiente de descontração, relacionamentos saudáveis e crescimento espiritual aplicáveis à sua realidade. Amados, por fim, é importante que deixemos uma palavra a todos os solteiros, para que compreendam que sua situação difere das situações dos que se casaram e que têm filhos. Quando os dois lados compreendem as implicações das suas escolhas, a comunhão cresce e todos são edificados no reino. Que o Senhor abençoe a vida de todos os casados e não casados, para que em Cristo Jesus sejam supridos em tudo pela graça do Eterno. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e que essa palavra possa trazer consolo e orientação ao seu coração. É assim que eu me despeço agora em Cristo. Amém. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. O pastor Alessandro, da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, falou acerca do tema da situação dos não casados. O texto base utilizado por ele foi de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 até o 9, e nós vamos aprofundar um pouco, então, essa conversa sobre esse tema. Como de costume, vamos fazer um debate acerca desse tema e também, como de costume, quero começar fazendo a nossa primeira pergunta para o pregador desse programa. Pastor Alessandro, quais são as vantagens e as desvantagens, se é que existem algumas delas, de não ser casado para um cristão que quer ser feliz e, ao mesmo tempo, ele não deseja viver em pecado? Bom, com respeito a vantagens e desvantagens, uma vez que nós vamos tratar da coisa
forma. Eu vejo como vantagens, por exemplo, a liberdade que ele tem de investir a sua vida no reino de Deus, de talvez ir para um campo missionário, de ir para um lugar onde ele teria dificuldades de ir com a sua família. Às vezes, há alguns campos missionários onde você tem algumas restrições para ir com filhos, tem algumas restrições para levar a esposa, por questões sanitárias ou até mesmo por questões de despesa, questões financeiras em nível de investimento. Desvantagens estão mais ligadas à área do domínio próprio da própria pessoa. O cristão vai ter que lidar muito bem com a questão da solidão, vai ter que lidar muito bem com a questão da sua sexualidade, ainda mais nos dias em que nós temos vivido, em que essa sexualidade tem sido exposta nas televisões, nas propagandas, nos filmes, em muitas novelas, enfim. A grande desvantagem talvez seria realmente lidar com essas questões pessoais e também a vida solitária. Eu acho que tanto casado quanto não casado, os dois precisam manter-se cristãos, precisam manter-se livres de alguns pecados. É fato que cada um vai ser tentado em uma área, mas como vantagem, isso na vida sexual vai ser necessária para os dois. Vai ser necessário, mas como vantagem principal, eu vejo essa questão da liberdade para investimento da vida na obra de Deus, e como desvantagem principal vejo dois casos. A questão da solidão e a questão da sexualidade em si, talvez uma luta um pouco maior, conforme diz o apóstolo Paulo, ali no final do último versículo que lemos, até ele faz uma advertência, fala que alguns não vão conseguir se dominar, e aqueles que não se dominarem, é melhor que casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essa questão da sexualidade é muito interessante, porque a mídia passa a imagem de que para ser feliz por completo tem que ter uma vida sexual super ativa. Então é uma situação um pouco delicada, realmente ele tem que saber lidar com isso. A mídia vende a ideia da felicidade vinculada à ideia do sexo, à ideia da vida sexual ativa. O pior é que a mídia faz isso vinculado a uma sexualidade barata. A sexualidade é bênção. Sexualidade no casamento é algo maravilhoso, é um momento de comunhão do esposo, da esposa, é um momento de prazer, é um momento de descontração, e Deus fez assim. O problema é que aquele não casado, ele vai ser tentado na visão deste mundo, de uma sexualidade desprovida de compromisso e meramente com a finalidade de resolver os seus problemas emocionais e os seus impulsos sexuais. Que na verdade seria o hedonismo, né? Hedonismo, busca do próprio prazer. É focar toda a sua atenção a uma necessidade de prazer, não importando aí nenhuma questão moral, espiritual, nada disso. Exato, pastor. Banalização. É a banalização de uma bênção, como o pastor Alessandro falou, da bênção que Deus nos deu. O sexo é uma bênção, né? Entre marido e mulher. Sabemos que algumas pessoas elas têm mais facilidade de lidar com essa questão da sua condição sexual, e sabemos que algumas outras pessoas têm um pouco mais de facilidade de lidar com a situação, por exemplo, da solidão. Tem pessoas que são muito relacionais e não aguentam viver sozinhas, mas conseguiriam tranquilamente passar pela abstinência sexual. E ao contrário, existem outras pessoas também que passariam por muito problema em ter que se conter sexualmente, mas não teriam problemas em viver sozinho. E aí cada um vai ter que adaptar a sua realidade, vai ter que enxergar sob a sua ótica essa situação, pois não? Essa questão da sexualidade, ele tem que estar seguro sobre a sua sexualidade, porque hoje na liberdade sexual que existe, na verdade não existe uma liberdade sexual, mas uma escravidão da sexualidade. Se formos olhar bem. Exatamente. Os olhares das outras pessoas, porque alguns vão pensar assim, o que os outros pensam sobre a minha sexualidade? Isso. Vão duvidar sobre a sexualidade. Será que ele é gay? Será que ele não é? Tem algum problema biológico? O que aconteceu? Né? Então ele tem que estar seguro quanto a isso. A outra a respeito da solidão, infelizmente, para o jovem não casado, ele tem alguns limites. Por exemplo, os amigos dele, todos casados, filhos, ele chega lá para fazer uma visita entre os amigos, ele não tem muito assunto sobre a educação de filhos, por exemplo. E o ambiente se torna diferente, né? Com toda certeza. Eu estou agora, minha filhota mais nova fez 1 aninho de idade, né? Então você vai na casa de alguém que já tem as crianças mais velhas, até você mesmo se sente um pouco desconfortável, porque criança de 1 ano de idade é serelepe, mexe em tudo. Mas quando você vai à casa de alguém que tem crianças menores, você se sente mais confortável, porque aquela pessoa irá entender a situação em que você passa. Às vezes a dificuldade
do não casado é lidar com isso também. Lidar com as questões que são pertinentes à vida de casado, que não apenas da sexualidade que falamos, mas o próprio relacionamento marido e esposa, questão de filhos, horário de casados são diferentes dos horários dos não casados. Eu lembro-me que solteiro nós ficávamos com os amigos até 2, 3, 4 horas da manhã. Se você ficar com os amigos 2, 3, 4 horas da manhã sendo casado, você vira não casado. Você corre risco de ser não casado. E, na verdade, você vai trazer problemas sérios para o seu casamento. Então, esses ambientes, como tramitar nesses ambientes, eu acho que é uma questão de sabedoria. Eu vejo que nós estamos falando a questão de prazer e alegria, e não tem como não ficar fazendo ligação com a vida sexual, mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que a questão não é só sexualidade. Sim. E, aliás, como o pastor Alessandro disse, a palavra de Deus diz que a sexualidade é uma bênção de Deus, mas eu vejo o apóstolo Paulo com essa visão de prazer, de alegria, de realização, além daquilo que nós geralmente tratamos com relação ao físico. Versículos 32 e 33 de 1 Coríntios 7, que foi usado, diz assim: pois quero que sejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, e está dividido. Ele está falando exatamente dessa realidade que o pastor Alessandro está tratando aqui. São coisas que nós lidamos com isso. Servimos ao Senhor, nós somos casados, servimos ao Senhor, buscamos fazer isso com prazer, com alegria, mas nós temos os nossos compromissos com a nossa família. O que ele está dizendo aqui é que há pessoas que podem ver como vantagem desenvolver uma vida sozinho, sem lidar com o pecado nesse sentido, mas porque sentem prazer, alegria em servir ao Senhor. Eu creio que o segredo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, colocando aqui, é esse prazer, essa alegria voltada para o Senhor. Seja casado ou seja solteiro, mas com a vida, com enfoque para servir ao Senhor. Era o caso do próprio apóstolo Paulo, né? Eu acho interessante que no Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2 é assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então é uma questão de prazer. Se você tiver prazer e viver a sua vida cristã intensamente, você não terá tanto desgosto em querer ter os prazeres do mundo, ou a questão do prazer dessa própria sexualidade em si. Aquele que tem prazer em Deus e fazer sua vontade, ele estará satisfeito. Sabemos que Deus tem condição plena de suprir de prazer aqueles que não se casarem. E fazer a vida ter sentido, né? Pastor Eliseu, a gente não vai sair da primeira pergunta, pelo que eu estou vendo aqui. Vamos caminhar um pouco, que senão... Pastor Eliseu, todo mundo tem que se casar? E a gente já está meio que respondendo nessa pergunta anterior. Mas não é possível, então, que alguém sendo cristão tenha uma vida feliz e realizada sem necessariamente ter que se casar? Essa resposta já está meio embutida na anterior, mas eu queria que o senhor desenvolvesse Mateus 19, 10 a 12, eu acho que foi citado, né, pastor? Estou até com o texto aberto aqui. O Senhor Jesus, tratando da situação com os discípulos, versículos 10 a 12 de Mateus 19. Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse... Os discípulos disseram a Jesus, não é? Aí ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Não é a questão aqui do eunuco propriamente dito. Estamos usando esse texto exatamente para entrar nesse assunto. Porque há uma convenção na sociedade da formação da família. E em função dessa convenção, muitos podem casarem-se em função de conveniência, porque tem que casar. O Marcos falou sobre jovem, o jovem chega, mas não tem jovem. Nós estamos falando aqui com pessoas maduras que não se casaram ainda. E há algumas pessoas que servem a Deus, que estão orando. É por isso, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: há pessoas que realmente vivem isso como um dom. E o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Então, é preciso que haja discernimento e entendimento. Se a pessoa tem um chamado para isso e é feliz nesse sentido, então ela não tem que se casar obrigatoriamente. Agora, por outro lado, a palavra diz que o Senhor não nos criou para vivermos só, e que Ele criou a estrutura da família. Eu creio que nessa conversa aqui, nós temos que buscar esse equilíbrio. Quando fazer isso? A palavra de Deus diz que o casamento deve ser no Senhor. Uma questão que é muito importante, que eu acho que nós, até como cristãos e cristãos reformados, precisamos entender,
é que o casamento não é um sacramento. Foi falado na Não é uma mensagem e eu ordem queria direta. que a gente desenvolvesse isso aqui, é importante. Não é uma ordem direta dada por Deus. O que é sacramento? Sacramento nós compreendemos como ordens diretas, Mandamento instituições, mesmo. mandamentos diretos deixados por Jesus. Nós temos conhecidos 2 mandamentos deixados por Jesus, que é o quê? A ceia do Senhor, fazer isto em memória de mim, e o batismo. Né? Aquele que crê, seja batizado. Né? E até ele fala, você vai pregando o evangelho, o povo vai convertendo e vai sendo batizado. Fora isso, nós não temos outras instituições relacionais e até nem institucionais como sacramento. Né? Porque o sacramento é uma ordem direta dada por Jesus, que não é o caso do casamento. Não é o caso do casamento, essa ordem Então, aquele direta. que não encontrou ou não encontra prazer na ideia de se casar e por isso permanece solteiro, não precisa, e é uma já das próximas perguntas, já estou embutindo nessa sua resposta, sim. ele não precisa se sentir como alguém que está em pecado, descumprindo o mandamento do Senhor? De maneira alguma, de maneira alguma. Aquilo que o pastor Eliseu disse, e até que está em Gênesis, que Deus vê que não é bom que o homem esteja só, principalmente na questão da constituição da família. Não necessariamente alguém que está solteiro, ele estará só ou solitário. É claro que ele não vai ter a vida conjugal, mas não necessariamente ele estará solitário. Né? Então, acho que é importante nós pensarmos nisso e vermos isso. Eu, por exemplo, conheço vários irmãos e irmãs amadas, dedicados ao Senhor, que são solteiros, dedicaram a sua vida ao trabalho do Senhor, não dão mau testemunho, têm uma vida reta, santa, digna, e são felizes, completamente realizados no Senhor. Não há frustrações por não terem sido casados. Existe um argumento que diz que Deus não quer que o ser humano viva só, que já é a citação daquele texto que eu usei para a abertura do programa de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Muita gente, baseado nesse texto, acaba partindo para um casamento e, por causa disso, esse casamento, motivados por isso e não motivados pelo amor e pela vontade de se vincular a outra pessoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 9, diz, mas se não podem conter-se, ele está falando, seria melhor que não se casassem em função do serviço ao Senhor. E é preciso entender que o apóstolo Paulo está no contexto em que ele já falava da volta de Jesus para amanhã. Ele acreditava nessa iminência, como nós devemos acreditar, viver cada dia como esperando a volta do Senhor, mas ele estava vivendo como acontecesse amanhã, nessa certeza, então ele via a pressa, a urgência em servir a Deus. Ele não era contra o casamento, ele não era contra a vida sexual, ele não era contra a vida da família, nada disso. Agora, ele era contra a vida de pecado. Como a palavra é, como nós devemos ser. Então ele diz, se alguém não consegue manter-se nesse caminho, ele diz no versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, e desde o versículo 1, ele vai trabalhar nesse sentido, nós somos chamados para uma vida de pureza e de santidade. Então, se não tem esse chamado, então é melhor casar-se. Mas isso aqui não quer dizer que você tem que fazer a coisa às pressas por conveniência. Tem a busca da orientação do Senhor, conversar com pessoas maduras, conversar com o alvo da sua intenção, trocar com essa pessoa ideia, orarem juntos e realmente buscar o desenvolvimento do amor para que o casamento seja um casamento abençoado e não para resolver, para fugir de um problema. Até outra questão que é interessante é que o apóstolo Paulo não coloca o casamento como santificador nem purificador. Ele coloca o casamento como uma maneira da pessoa realizar a sua sexualidade de maneira santa. Porque, infelizmente, tem muitos casados mesmo que vivem uma promiscuidade dentro do seu próprio casamento, dentro da sua vida, e mesmo casados mantêm relações sexuais ilícitas. Né? Então, é uma questão que precisa analisar, que o apóstolo Paulo não diz que o casamento é santificador, ele diz que é aquele que não consegue controlar-se na sua sexualidade, que tenha ou a sua própria mulher ou o seu próprio marido, para que nessa área ele seja suprido dentro de um padrão bíblico. Pastor Paulo, e depois encerramos esse bloco. Eu gostaria de destacar dentro desse assunto todo uma coisa que é muito importante, é que homens e mulheres precisam avaliar as motivações pelo qual querem se casar. Muito importante falar. Isso é extremamente importante. Qual é a motivação que eu tenho para me casar? Porque são diversas, né? Alguns é financeira, quer encontrar estabilidade no outro, no parceiro, na parceira. Motivações diversas que nós poderíamos enumerar aqui. Mas a motivação bíblica está aí.
né? Nós estamos tratando desse assunto. Então, questione qual é a motivação que você tem para realmente contrair núpcias, para você se casar realmente. Vamos então para um rápido momento de intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar para dar continuidade ao debate aqui no programa O Caminho da Vida. Completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, falando acerca da situação dos não casados. O texto base de 1 Coríntios, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala acerca das motivações de permanecer casado, ou de permanecer solteiro, ou de se casar. O pastor Alessandro Capelari trouxe a mensagem, estamos debatendo isso, é o segundo bloco agora de perguntas e de debate acerca do tema, e eu queria abrir esse bloco perguntando para o nosso evangelista Marcos Estrela, que por sinal casou recentemente, passou até os 30 e poucos anos de idade sem se casar. Marcos Estrela, quais devem ser os cuidados a serem tomados pelos não casados que possuem a intenção de se casar? Eu diria que é examinar a si mesmo, examinar seu próprio coração. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E muitas vezes algumas pessoas, na ânsia de querer casar, de se livrar da solidão e tudo mais, elas agem por impulso e o primeiro que parece, vamos dizer assim, vai. Então seria interessante examinar o seu próprio coração. A outra situação é o seguinte, que muitas pessoas procuram se casar. Não onde que eles vão? Um lugar bom para se encontrar um parceiro? Na igreja. Né? Então tem muitas pessoas que entram na igreja que não são convertidos, que não têm uma relação genuína com Cristo, mas são lá à procura. Então você deve ter cuidado, examinar a família desse camarada, não comer 1 quilo de sal com esse camarada, né? Andar com ele. Explica o que é comer com 1 quilo de sal. Porque senão a pessoa... O evangeliquismo Aí depois os mercados vão vender um tanto de sal. Explica isso aí. Ainda mais sal grosso para tirar algum... Mas, mas é verdade, você andar com essa pessoa nos problemas, nos momentos difíceis e saber como que ele lida diante da situação, das dificuldades da própria vida. Examinar ele, ter o auxílio do pastor. O pastor está por dentro, com quem você está se relacionando, quais são os tipos de conversa, como é que é a família dele. Ter o auxílio de alguém... Ou dela, né? Ou dela, exato, perfeito, obrigado. Então seria interessante não agir por impulso, porque quer fugir sair de casa, se livrar da solidão, enfim, outras situações. Tem que ir com cautela. E, pastor Paulo, continuando então acerca dessa pergunta, o que pode ser dito
para quem não se conforma em não ter se casado ainda, embora esteja sempre orando por isso, como é que essa pessoa pode ouvir ou receber conselhos ou palavras do tipo é vontade de Deus e coisas dessa natureza? É um pouco complicado para você chegar para uma pessoa nessas circunstâncias, porque tem toda uma questão afetiva, emocional, né, por trás de toda essa história, e falar da vontade de Deus. Mas uma das coisas que mexe muito com o meu coração são as palavras do Salmo 40, que em uma versão diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e em outra versão diz, esperei pacientemente pelo Senhor. Né? Há uma expectativa, uma ânsia no coração dessa pessoa, mas ainda não chegou o seu momento. Acho que ela precisa realmente colocar o coração dela diante de Deus e não se precipitar, porque um dos grandes desastres no relacionamento é quando a pessoa conhece alguém e já entende que não, é da vontade de Deus. Então é uma faca de dois gumes, tanto a questão de falar, não, é da vontade de Deus que você fica solteiro, ou chegar para a pessoa e ela conhecer alguém. Isso a gente tem visto muito, pessoas que conheceu a pessoa ontem já está casando no dia seguinte, né? Então, procurar conhecer a Deus na intimidade, procurar estar no centro da vontade de Deus e esperar, aguardar o momento certo. O Marcos falou da questão de comer 1 quilo de sal. É claro que esse comer 1 quilo de sal aí não é nenhuma simpatia nem nada. Comer 1 quilo de sal é caminhar junto ao ponto de começar a conhecer os defeitos do outro, as falhas do outro, né? Vale a pena realmente, eu quero mesmo isso para a minha vida, como que é isso, não é? E a união dos dois precisa ser no Senhor. Acho que o pastor Eliseu destacou esse aspecto, que é muito importante. O jugo desigual ele não prospera, não tem como. Lar dividido não tem condições. É para casar debaixo das bênçãos de Deus, debaixo ali da orientação de Deus, com o mesmo princípio bíblico, a mesma fé, o mesmo propósito. Isso é importantíssimo. E outra, com respeito a essa questão da vontade do Senhor, eu sou da seguinte opinião: você não tem o que dizer, ficar quieto. É a melhor coisa. Simples assim. Verdade. Você não tem discernimento sobre a situação, você não tem conhecimento sobre a vida da pessoa, sobre os motivos que ela está solteira. Então, o que você pode fazer e deve fazer é falar, olha, isso está incomodando? Eu acho que é uma das coisas que nós precisamos nos preocupar, não em responder coisas aleatoriamente. Pergunta, isso está incomodando você? O fato de você ser solteiro, que tipo de incômodo isso lhe traz? Lá em Filipenses nós lemos, no segundo tópico até da mensagem, que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Então, orar com essa pessoa e falar, olha, se isso está incomodando, vamos colocar isso diante do Senhor. Quem sabe Deus tem alguém ou não tem, e se Deus não tiver alguém, Deus irá revelar para você, não é para mim. Deus irá consolar o seu coração, não é o meu. E se Deus tiver alguém, o Senhor estará guiando e direcionando a pessoa a aguardar a pessoa certa e no momento certo. Eu conheço amigos amados, preciosos, que entraram para o casamento na visão da sociedade tardio, casaram-se tarde, mas são profundamente felizes, porque no momento certo encontraram a pessoa certa que pudesse supri-los nas suas necessidades e ser um companheiro abençoado por Deus. Então eu peço assim, você, até aqui meu irmão evangelista, pastor, amigo, crente, você encontrou com um não casado, você não tem o que dizer, fica quieto, ora com ele, fala, vamos orar junto, porque eu também não sei se é vontade de Deus ou não é vontade de Deus, vamos orar. Não põe um peso em cima da pessoa e nem tenta dar uma de santão ou de adivinho sobre a vida da pessoa. Acho que como essas coisas você chegar para uma pessoa que está com sobrepeso e você disse, por exemplo, olha, isso está incomodando? Não está incomodando, eu vou falar, isso acaba sendo uma coisa tão desastrosa, né? É mania de ficar procurando pecado. Eu vejo que a questão da maturidade, e ainda não ter se casado, ou ter se casado e atualmente estar sozinho, é um drama, é uma dificuldade muito grande na igreja. E pessoas assim estão em busca de namoros, namorados. Então, de vez em quando chega no gabinete, mas eu estou orando por fulano, estou namorando, então namora alguém, depois namora outra pessoa, e isso pode levar a um tipo de vida perigosa. Efésios 3:20, nós temos lá, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, é uma esperança que nós temos, aliás, uma certeza que nós temos, de que Deus sabe, de que Deus tem o melhor para nós. Então, ao meu ver, ao invés de pedir oração por namoro, ou ficar orando por namoro, a pessoa deve orar por um casamento mesmo.
pedir uma pessoa levantada por Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, para que essa pessoa, então, aparecendo no caminho, já comece a conversar a respeito de um relacionamento maduro, um relacionamento abençoado e não tentativas. Eu creio que uma das coisas que o pastor Alessandro está dizendo que leva à tentativa é essa pressão. E alguns ficam, às vezes, pressionando uma pessoa e tal. Nós oramos, a gente brincou aqui com o Marcos entrou em contato conosco, começou a conviver conosco, e uma coisa que sempre marcou assim, o Marcos com aquela certeza que estava esperando alguém que o Senhor iria apontar. É lógico, conheceu moças e conversou com as moças e tal, e de vez em quando a gente via ali a possibilidade de um relacionamento, mas ele sempre dizendo, eu estou esperando que Deus... E aí a Fabiana aparece na caminhada, e eles casaram-se, estão no ministério, estamos orando por isto, estou usando isso como exemplo, porque está no nosso meio, mas é assim, é lógico que nós brincamos, mas precisamos, como o pastor Alessandro está dizendo, tomar cuidado para que isso não se transforme numa pressão. E até porque nós precisamos conhecer a pessoa. Parece que talvez nós estamos partindo de um pressuposto que todos os não casados estão não casados como solteiros desde do início da sua vida. Mas nós temos os não casados que são viúvos e não querem um outro casamento. Eu conheço, minha mãe é assim, por exemplo. Você falar sobre um novo casamento com a minha mãe uma vez foi até duro com a pessoa, fiquei envergonhado, mas ela tinha razão, a pessoa ficava tanto no pé dela, você precisa arrumar um marido, o marido, ela falou, já tem 2 homens na minha casa, que são os meus 2 filhos, se você está precisando de um marido, procure para você. Até porque é assim, simples assim. Mas tem os viúvos, tem o caso dos que foram divorciados e tem sequelas para tratar na alma, tem aqueles que foram abandonados. E isso, só isso já dá mais uns 4 programas. Então, assim, nós não podemos ser simplistas, né? Como o pastor Eliseu falou da questão do Marcos. O Marcos é conhecido, vivia no nosso meio, tinha as brincadeiras, mas sempre no limite de respeitar a individualidade do Marcos, respeitar as suas escolhas e até mesmo de respeitar o plano de Deus para a vida dele. Inclusive, com relação a isso, eu já queria partir para a nossa última pergunta, que nós costumamos fazer aqui. Pastor, o que o senhor tem para dizer para uma pessoa que está nessa situação? Pastor, o que o senhor tem a dizer para uma pessoa que está entrando nessa situação e hoje eu quero mudar? Pastores, o que vocês têm a dizer para um líder de uma igreja ou um membro de uma igreja, para um membro de uma igreja, com relação a essa situação? O que nós precisamos falar para as pessoas, não os não casados, mas para as pessoas que convivem com os não casados? Uma frase rápida, um conselho rápido, uma colocação rápida, de preferência até bíblica, para aqueles que convivem com não casados. Como nós devemos tratar, começando do pastor Paulo e indo até o pastor Eliseu? Eu acho que aquilo que nós discutimos aqui, compreender a pessoa e entender se isso é prioridade na vida dela, né? E saber aceitá-la, né? Pastor Alessandro? Eu acredito que você precisa buscar no Senhor discernimento para dar bons conselhos através da Escritura. Não coloque seus conceitos. Eu acho que Deus quer do assunto. E outra, se você não sabe algo sobre isso, simplesmente fale para a pessoa, olha, eu não sei, eu vou orar com você. Isso já é um consolo abençoador. Eu acredito que nós devemos aprender a ser discreto no relacionamento com essas pessoas. Ser discreto, estar ali disposto a ajudar naquilo que for necessário, mas discreto. Eu creio que usando a palavra, orientar essa pessoa no sentido de confiar no Senhor e andar com a pessoa e saber que essa pessoa tem as suas lutas, fazer com que a igreja abençoe a vida da pessoa na atual situação que ela está, mas sempre apontando para um futuro que pode ser um futuro em família, se isso realmente for orientado por Deus. Não no sentido de forçar a pessoa, mas apontar como uma solução bíblica, a palavra alimentando essa pessoa para que ela seja realmente feliz. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no momento em que você for falar, que você for conversar com alguém da sua igreja, que está nessa situação, sempre coloque na sua mente que o alvo primeiro, além de louvar a Deus, é manter a paz nesse seu relacionamento com esse teu irmão. Então, coloque as tuas palavras a serviço da paz, quando você for conversar com alguém. Daqui a pouco nós vamos voltar, o pastor Alessandro vai orar conosco e vai orar por nós, e nós vamos ter um momento de abraços e encerramento final aqui. Não saia daí, voltamos já com o programa Caminho da Vida.
1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Quero passar para os pastores para mandarem avisos e abraços, e quero começar inclusive dizendo que nesses próximos 2 finais de semana teremos programação especial de Natal, tanto no final de semana do dia 15 quanto do dia 22, na Igreja Presbiteriana, na 4ª Presbiteriana do Brasil, ali no bairro Borba Gato, e você é o nosso convidado. Pastor Paulo? Eu quero aproveitar para mandar um abraço bem grande para os colegas aqui, né, com quem nós caminhamos juntos, né, o pastor Eliseu, o pastor Vanderlei, que não está aqui presente, Marcos Estrela, pastor Luiz, aprendi bastante com vocês, pastor Alessandro também, e para todos aqueles que por meio do programa pude conhecer aí na rua, em algum lugar, nas redes sociais. Nós fizemos amizades através desse programa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero aproveitar também para convidar aqueles que estiverem próximos ali ao Jardim Alvorada, para que nesse domingo às 19h30 estejam conosco para assistir a nossa cantata de Natal, falando sobre o Emanuel, o Deus conosco. Você é o nosso convidado e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Verdade, esqueci de dizer, a minha também é 19h30, tá? Borba Gato, 19h30, dias 15 e 22. Marcos Estrela, evangelista. Quero mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi, distrito de Iguatemi. Temos culto na Congregação Presbiteriana de Iguatemi todos os domingos, às 19h30. Fica na rua Virgínia Ferreira Teixeira, perto da Sanepar, número 1293. Nos visite. Deus abençoe você. Pastor Eliseu. O meu convite é a todos aqueles que estão nos assistindo para uma cantata na próxima segunda-feira, dia 16, às 20 horas, ali na Igreja Presbiteriana Central de Maringá, Avenida 15 de Novembro, 1163, no centro da cidade. Às 20 horas, na próxima segunda-feira, dia 16, a cantata A Mesma Luz. Você é o nosso convidado. Antes de passarmos para o pastor Alessandro para fazer oração, o pastor Paulo de Tarso está nos últimos programas aqui conosco, talvez o último, não sabemos, quem sabe vai pregar na semana que vem, está de mudança para a Igreja Presbiteriana, para pastorear a Igreja Presbiteriana na cidade de Ivaí. Por isso, dessa despedida extensiva do pastor, foi um prazer tê-lo conosco aqui todos esses dias e anos conosco. Pastor Alessandro, vamos orar com ele. Posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Amado Deus, nós queremos te louvar pelo dia de hoje, pelo dom da vida e pelo cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Pai, como nós discutimos no tema de hoje, eu quero orar em específico pela vida daqueles que estão solteiros, sejam eles viúvos, desquitados, divorciados, abandonados, seja esse estado por escolha ou até mesmo, Deus, porque ainda não encontraram uma opção que viesse do Senhor para suas vidas. O que eu quero lhe pedir, Pai, que em nome de Cristo, o Senhor traga discernimento aos corações, que o Senhor traga consolo daquele que sofre por esse estado e que todos sejam cheios da alegria e do cuidado do Senhor. Também peço que o Senhor livre os pés da queda, os pés do mal, do pecado, e que a Tua graça, que sempre é superabundante sobre nós, esteja presente sobre essas vidas. Também guarda-nos, ó Deus, neste final de ano, guarda este programa e que em tudo nós andemos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Abençoe o lar de cada um dos nossos telespectadores. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos